E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando de fisiologia cardiovascular e agora mais especificamente na parte linfática, né? Falar um pouco do sistema linfático e aqui eu queria deixar restrito esse sistema linfático naquilo que diz respeito à parte vascular. Guilherme, por que você está falando isso para mim? Porque o sistema linfático não pertence somente ao sistema vascular, né? Ele tem uma parte imunológica, né, que é muito importante, fazendo ali parte do tecido retículo endotelial, né? Aí a gente falaria de macrófago, timo, dos anéis, das cadeias linfonodais, né? Que são muito importantes, mas para dentro da fisiologia cardiovascular, por enquanto, não é tão relevante. Vou comentar, mas não vou aprofundar, tá bom? Então vamos seguir aqui, ó. Para que o sistema linfático vai servir no meu sistema cardiovascular? A gente viu que a gente tem um espaço intersticial. Nesse espaço intersticial eu posso acumular algumas substâncias e eu não tenho necessidade daquelas substâncias estarem ali naquele espaço intersticial. Então o que o sistema linfático vai fazer? Ele vai pegar essas coisas que estão no espaço intersticial e jogar novamente para dentro do sangue, mais especificamente para o sistema venoso. Então meu sistema linfático ele vai pegar coisas do espaço intersticial e devolver para o sistema venoso. E que coisas são essas, Guilherme? Podem ser líquidos, o próprio líquido, né, que a gente viu na formação no vídeo passado, né, a filtração, por exemplo, que a gente vê que a pressão média é de 0,3 a favor de jogar líquido pro intestino, né, para fora do capilar, e esse líquido ele retorna pelo sistema linfático, tá? Proteínas, a gente viu que algumas proteínas elas saem, né? Alguns locais têm maior permeabilidade, permitem essas proteínas sair, e grandes partículas. E aqui, ó, essas grandes partículas a gente dá o exemplo das bactérias, por exemplo, as bactérias ou outras substâncias de peso molecular maior que não conseguiria passar por dentro dos meus vasos, é transportado pelo sistema linfático. O outro exemplo também aqui, ó, a gente tem os lipídios, né? Os lipídios lá da circulação entérica, né, quando eu reabsorvo os lipídios, né, esses lipídios eles não são levados para o fígado para sua metabolização via sistema porta. Esses lipídios são transportados pelo sistema linfático. Isso foi questão de prova minha meu professor de histologia, o professor Adolfo, perguntava valendo ponto por onde que os lipídios eram transportados pelo sistema linfático. Em breve ver, nostalgia do primeiro período. Vamos lá, pessoal, aqui tem uma imagem, né, do sistema linfático, é uma imagem intermediária, não detalha tanto, mas dá para ter um entendimento bacana para a parte de fisiologia, né? Não são só esses, a gente tem cadeias linfonodais, ele é mais espalhado, mas eu deixo isso mais para a parte de anatomia. Para a parte de fisiologia, por enquanto, o que é importante é de você entender o quê? Que se eu pegar aqui um desses vasos e fazer um recorte e dar um zoom, eu vejo essa estrutura aqui. O que eu estou vendo aqui? Ó, eu estou vendo as minhas células, de azul aqui eu vejo meu líquido intersticial e de vermelho os capilares sanguíneos, né, os vasos sanguíneos. De verde, o que eu vejo? Ó, eu vejo meu sistema linfático. Primeiro ponto, o sistema linfático ele é em fundo cego. Como assim, Guilherme? Ó, ele desce, desce, desce. Opa, acabou aqui. Beleza? Como assim? Não entendi ainda, Guilherme. O que eu observo? A gente tem artéria, capilar, veia. Veia chega no coração, coração sai, artéria, capilar, veia. Então fica rodando, é um sistema fechado. Aqui não, ó, é um sistema em fundo cego. Ele não roda, ele não fica passando. Ele pega daqui e sobe novamente. Beleza? Eu vou pegar aqui ainda este vasinho verde, esse vasinho linfático, vou fazer um corte histológico e mostrar algo para vocês bem interessante. Que é essa foto aqui, ó. Essa foto mostra pra gente que esse capilar linfático ele é feito por células endoteliais, por uma camada endotelial, assim como meus capilares. E assim como os capilares, a gente tem algumas fenestras aqui, ó, que permitem a entrada ou saída. Isso falando de capilar. Aqui não, pessoal, ó.
Aqui, essas fenestras, elas vão fazer o quê? Elas vão permitir somente a entrada. Como assim, Guilherme? Observe que, ó, as células endoteliais, elas são tipo encavaladas uma na outra. E a sua borda aqui, ó, ela sempre fica para dentro. Então, ó, uma mergulha para dentro e a outra recobre. Uma mergulha para dentro e a outra recobre. O que faz isso? Ó, isso permite que uma substância consiga entrar para cá, beleza? E aí, ó, a tendência do fluxo é o que? Aqui é a região de fundo cego, ó, e a tendência do fluxo linfático é para cá. Então, à medida com que o fluxo linfático vai acontecendo, ó, ele empurra essa beirada para cá. E aí eu tenho uma substância que quer sair para fora, não consegue. Então aqui as minhas fenestras vão funcionar tipo uma válvula unidirecional que permite só a entrada de substâncias, não permitem a saída, beleza? Além disso, né, esse sistema linfático ele é feito aqui, ó, por filamentos de ancoragem, né, que vão se ancorar em tecido intersticial, em tecido conjuntivo, etc, etc. Para a fisiologia, para o funcionamento, o que é interessante você saber? Que essa configuração das células endoteliais faz com que as fenestras elas funcionem como uma válvula unidirecional. Beleza? Tranquilo. E aí, pessoal, o que é legal de você ver? Que esse líquido, esse sistema linfático, ele reabsorve proteínas. Então, ó, aquelas fenestras, elas têm o quê? Elas são maiores do que as dos capilares, para deixar o quê? As proteínas que têm maior peso molecular adentrar. Além do mais, ó, elas podem adentrar também grandes partículas, como eu falei, os lipídios, por exemplo, as bactérias, coisas que vão agredir o nosso corpo. E aí entra a parte imunológica, que essa parte aqui, ó, bactéria, ela vai fazer parte aqui, ó, dessa região aqui, ó, que é o nosso linfonodo do meu sistema linfático. O que vai acontecer? A bactéria vai entrar no sistema linfático, vai ascender, vai chegar no linfonodo aqui, ó. Nesse linfonodo ela vai ser exposta a macrófago, linfócitos, e aí vem toda aquela questão imunológica. Além disso, né, até coisas que a gente não gosta, um dos sistemas de metástase cancerígenas, né, metástase de câncer, é por meio de sistema linfático. Beleza? Então grandes partículas, até propriamente células, podem adentrar aí. Beleza? Pessoal, e o fluxo linfático? Como que isso vai acontecer? O fluxo linfático ele vai depender o quê? Das pressões, da pressão hidrostática capilar é elevada, ou seja, quando eu aumento a pressão capilar, eu aumento a pressão que tem a tendência a jogar o líquido para fora, né, do meu capilar. Isso vai criar mais líquido no meu interstício. A pressão coloidosmótica diminuída do plasma, ou seja, eu pego a única pressão que joga o líquido para dentro do vaso novamente e diminuo ela. Era de 28, diminui ela. O que vai acontecer? A força que puxa para dentro está diminuída, então o líquido tem a tendência a ficar lá fora ou ir mais facilmente para fora. Eu posso aumentar a pressão coloidosmótica do líquido intersticial. Eu posso ter um processo inflamatório que vai jogar, né, mais proteínas fora. Posso ter algumas doenças, né, que aumentam essa quantidade de proteína do lado de fora também, entre outras coisas. Um processo inflamatório aumentando a permeabilidade capilar. Então tudo isso aqui, ó, vai gerar o quê? Esse quadrinho que eu coloquei, um aumento do líquido intersticial. Não sei se essa escreve, não. Não sei se vocês repararam, eu sou meio burro, sabe, para escrever as coisas. Eu sou tinha exatas, eu sou muito ruim de ortografia. Até formar um dia a gente tem que resolver isso. Já pensou? Passar uma receita pro paciente errado? É feio, né? Então vamos voltar aqui, tô viajando já. O que isso significa aqui, ó, pessoal? Eu tenho um gráfico aqui e toda vez que a gente pega um gráfico, a gente tem que olhar os eixos dele, né? Aqui eu tenho um gráfico de fluxo linfático relativo para o quê? Para pressão total. Essa pressão aqui, ó, é a minha pressão do líquido intersticial. Bacana. Normalmente
essa pressão no líquido intersticial aqui, ó, ela é negativa. Então ela só suga os líquidos do meu capilar para o interstício. Contudo, pessoal, se eu tenho um desbalanço e eu acabo aumentando a quantidade de líquido neste interstício, essa pressão que antes era negativa, ela tem a tendência a ir aumentando. Por quê? Lembra o que é a pressão do líquido intersticial? É o meu líquido fazendo força, ficou estranho, fazendo força na parede do meu capilar, tentando voltar para dentro do vaso. Bacana? Então, ó, neste caso aqui, ó, se eu coloco mais líquido no interstício, é líquido querendo voltar. Então, essa pressão que antes favorecia a saída de líquido, quando eu tenho um excesso de líquido, ela favorece a entrada. Então, ó, ela se torna uma pressão mais positiva. Ela vai se tornando positiva, e aí o que vai acontecer? O líquido vai voltar para dentro? Cara, com sinceridade, a pressão aqui vai aumentar 2, 4. A pressão lá no leito arterial, ela era no sentido de sair, era de 13. A pressão aqui, ó, do interstício ainda assim fica muito menor. Então eu não consigo que o plasma volte para dentro do capilar. Então, Guilherme, por que está aumentando essa pressão? Opa, porque aí eu vou forçar a parede do capilar linfático. Então, quando eu aumento o líquido no meu interstício, eu aumento a pressão intersticial. Logo, o que eu vou observar? À medida que eu aumento a pressão intersticial, eu vou aumentando o meu fluxo linfático. Olha só, aumenta a pressão intersticial, aumenta o fluxo linfático. Só que o que eu quero que vocês observem? Que aqui chega num teto. Aqui eu chego o quê? No fluxo máximo. Guilherme, por que eu tenho um fluxo máximo? Concorda comigo que quando mais líquido eu tenho ali, maior é a pressão. Então eu vou aumentando a pressão, vou forçando a parede desse linfático, vou forçando. Gente, eu tenho tanto líquido, a pressão fica tão grande ali, que em vez de eu entrar, eu começo a colabar o linfático. E aí, meu amigo, não adianta colocar mais pressão, o fluxo chegou no máximo. Vai ficar até mais perigoso, né? Eu não vou conseguir reabsorver totalmente efetivamente, né? Então a gente tem esse ponto, a gente chega no fluxo máximo. Isso tem a ver com a pressão que eu aumento no linfático, podendo colabar ou não esse linfático, mas sim prejudicando a reabsorção, e também porque essa tensão a mais eu mexo naqueles filamentos de ancoragem. E aí, pessoal, o que é legal da gente comentar? É que a gente tem uma coisa chamada de bomba linfática. O que é a bomba linfática, pessoal? A bomba linfática é como o quê? O meu líquido intersticial, né? Ele vai entrar aqui, por exemplo, nessa extremidade aqui, ó. Ele vai entrar aqui nesta extremidade. Beleza, Guilherme, ele entrou nessa extremidade. O que eu preciso? Eu preciso que ele continue indo para frente para que ele desemboque, por exemplo, no ducto torácico, que desemboque lá na minha veia cava. Bacana? Bacana, Guilherme. E como que ele faz isso? Pessoal, à medida com que eu entro líquido aqui dentro, eu vou distendendo, ó, a parede desses capilares linfáticos. Essas células endoteliais também elas têm um pouco de músculo liso. Quando eu distendo esse músculo liso, né, ele faz tipo uma contração reflexa. Eu distendo o músculo liso, ele devolve com a contração, fazendo uma bomba, empurrando aqui, ó, este líquido para frente. Além do mais, assim que eu vou distendendo essa região mais distal, aqueles filamentos de ancoragem também vão se reorganizando, eles vão fazendo tração, favorecendo o quê? Que o meu líquido também se desloque para a região proximal, ele saindo aqui do fundo cego e indo para frente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pessoal, e como que é, em resumo, esse fluxo linfático? Em resumo, como que é que vai acontecer?
A gente chama isso aqui de mecanismo de transbordamento, que é o overflow, né? O overflow, inclusive é um dos tipos de edema, né? A gente tem edema por transbordamento, que é o overflow, e o underfilling. Como que é isso, pessoal? Eu tenho aqui, vamos tentar desenhar. Eu tenho aqui um capilar. E aí esse capilar, pessoal, saiu uma proteína. Então, ó, eu tenho proteína que vazou aqui para o meu líquido intersticial. Eu com proteína aqui no líquido intersticial, eu aumentando essa proteína, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a pressão coloidosmótica intersticial. A água vai ver aqui, ó, a proteína aqui rodada sozinha. A água e o sódio, né, pelo efeito Donan, beleza? Então, ó, o meu líquido vai sair. Então vamos botar aqui H2O, mas é plasma. Botar aqui plasma, né? Vai que, né? Tá na internet, aí tira print. Ah, Guilherme escreveu errado. Beleza? Tranquilo, de boa. Pessoal, quando esse plasma veio aqui para fora, ele aumentou o volume aqui, né? Quando ele aumenta o volume aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a pressão do interstício. Quando ele aumenta a pressão do interstício, a gente viu, à medida com que ele aumenta a pressão do interstício, ele aumenta o fluxo linfático. E aí a gente tem acontecendo, né, esse reaproveitamento, né, o nosso sistema linfático agindo. Guilherme, tem alguma situação que o sistema linfático está falho? Existem várias, tá? Por exemplo, a elefantíase, né, o entupimento, né, dos nossos vasos linfáticos, a erisipela, a gente tem o entupimento dos vasos linfáticos. Isso faz com que eu não reabsorva, né, esse excesso de líquido que fica aqui lá de fora, também não reabsorve proteína, criando edema. Então a gente tem algumas maneiras de ter edema, né? Isso geralmente os preceptores perguntam muito. Aumente a pressão capilar, diminuição da pressão coloidosmótica, inflamação, que aumenta a permeabilidade, e o quarto, obstrução linfática. Então são as 4 maneiras da gente ter edema e a gente vai comentar mais à frente. Beleza? Galerinha, passa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se te ajudou de alguma maneira, deixa o gostei, deixa o joinha, se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente. Isso me motiva muito a continuar gravando, beleza? Grande abraço e até a próxima. Valeu!